O fotógrafo João Drisdale sendo nocauteado por um canguru. Depois disso, ele teria sido confortado pelo seu agressor. A mamãe polvo é considerada a mãe mais sacrificada do mundo. Isso porque depois de colocar dezenas de milhares de ovos de cada vez, ela os guarda por até 53 meses, sendo o período de incubação de ovos mais longo já registrado para um animal. Durante esse período, a mãe permanece em silêncio em um canto de rocha, nutrindo, protegendo, abraçada aos ovos, enquanto perde peso e enfraquece devido à falta de comida. Logo após o nascimento dos filhotes, a mãe morre de fome, se sacrificando, dando sua vida. Estes sarcófagos têm quase 2 metros de largura e de altura, quase o dobro de comprimento e pesam 40 toneladas. Foram feitos para touros sagrados, mas quando foram encontrados já estavam vazios e saqueados. Kodak K-24 para fotografia aérea americana durante a Segunda Guerra Mundial de 1943. O Baiacu de pintas brancas, Torque General Domaculosus, possui uma forma única de cortejamento e cópula, vista como a mais complexa entre os peixes. O macho constrói estruturas geométricas de cerca de 2 metros de diâmetro, com cumes radialmente alinhados e valhos decorados com pedaços de conchas e sedimentos coloridos. Quando a obra é concluída e entregue, a fêmea avalia o presente que melhor lhe agrada e escolhe acasalar com o autor, pondo ovos no centro dos círculos. Soldados da 6ª Cavalaria dos Estados Unidos posam em frente a uma árvore conhecida como Gigante Grizzly em 1899. Estima-se que tenha cerca de 3.000 anos de idade e está de pé até hoje. Esse é Paul Carazon, que acabou ficando popular nos Estados Unidos em 2008 por conta de sua pele na cor azul. 14 anos antes dele ficar popular, ele sofreu um caso severo de dermatite, que causava coceira e vermelhidão em seu rosto. Dessa forma, ele fez o mais errado possível e se automedicou com prata coloidal, que em grandes doses pode acabar tornando a pele do usuário azul. O candelabro de Paracas, também chamado de candelabro dos Andes, é um conhecido geoglifo pré-histórico encontrado na face norte da península de Paracas na Baía de Pisco, no Peru. A cerâmica encontrada nas proximidades foi radiocarbono datada de 200 a.C., época da cultura Paracas. Uma rara fotografia vintage da entrada da Grande Pirâmide de Gizé. Preste atenção nos enormes blocos de pedra. Grupo de objetos encontrados na antecâmara do túmulo do rei Tutancâmon, câmara hipopótamo dourada, móveis variados, um carro de guerra e outros objetos na antecâmara. A parede da câmara funerária é protegida por estátuas de guardiães. O lago sagrado está localizado fora da sala principal do templo de Karnak, sendo uma das maravilhas da antiga civilização egípcia. Tem 80 metros de comprimento e 40 metros de largura. É realmente impressionante. Os monges que comiam no refeitório eram obrigados a buscar a própria comida na cozinha ao lado. Ninguém podia servi-los. O problema é que precisavam atravessar uma porta. E daí? É que a porta media 2 metros de altura e apenas a 32 centímetros de largura. Quem não conseguisse ultrapassá-la ficava sem comer e, obviamente, emagrecia velozmente. Os superiores dos monges recorreram à porta pega gorda porque a gula é um dos 7 pecados capitais e a obesidade os tornava menos aptos aos trabalhos braçais. Uma ponte de 200 anos construída sem um único prego, apenas com encaixes. A ponte se encontra em Daguestão, na Rússia. Antigamente, igrejas e prédios públicos colocavam esse objeto de ferro em suas entradas para que os pedestres retirassem o excesso de lama de seus sapatos. Pessoas com melhores condições financeiras se locomoviam a cavalo ou charrete e, portanto, não precisavam usá-lo. Já pessoas pobres como se locomoviam a pé, precisavam fazer uso do objeto. E assim surgiu a expressão pé rapado para denominar uma pessoa financeiramente pobre. No Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, ocorre um fenômeno de tirar o fôlego, a imagem de uma cascata de lava escorrendo do topo de uma montanha. Na verdade, o fenômeno não passa de uma ilusão de ótica. O Vale dos Planetas, onde enormes rochas semelhantes a planetas se espalham por 30 quilômetros de extensão, no deserto da Líbia. Essas bolas rochosas, de origens desconhecidas, são diferentes de outras formações rochosas da Terra.
O Vasa é um navio de guerra sueco construído entre 1626 e 1628. Sua história é bastante peculiar, entrou para a história, apesar de ser uma das maiores conquistas da marinha sueca e estar entre os navios de guerra mais espetaculares já construídos. O Vasa afundou 20 minutos após zarpar, apenas 1.300 metros em sua viagem inaugural em 10 de agosto de 1628. Borobudur, Java, Indonésia, o maior templo budista do mundo, construído por volta do século IX. Um grupo de arqueólogos encontraram um anel muito peculiar na tumba de Tutancâmon. Teóricos da conspiração afirmam ser uma ilustração de um alienígena. O túmulo de Artaxerxes III, localizado em Persépolis, no Irã. Artaxerxes III foi rei dos reis do Império Aquemênida de 359 a 338 a.C. Este era Fiodor Makhno, todo orgulhoso em pé, mostrando seus mais de 2,30 metros de altura na década de 1900. Fiodor nasceu em 1878 na aldeia de Kostiuki, perto de Vitebsk, então parte do Império Russo. O Muro de Adriano é uma antiga fortificação romana que se encontra no norte da Inglaterra, no que hoje é a fronteira entre Inglaterra e Escócia. Foi construído durante o reinado do imperador romano Adriano no século II d.C. Não temos a data certa desta foto, mas podemos ver como as pessoas achavam que iria ser o futuro. Um óculos com televisão embutida. Teóricos da conspiração afirmam que este artefato é a prova que os maias fizeram contato com extraterrestres. Este é o Castelo Eltz. É um castelo medieval que pertence à mesma família por 850 anos, especificamente 33 gerações. Aqui podemos ver um tagueiro bem camuflado. Esse tipo de camuflagem era muito eficaz para abater inimigos e não ser visto, evitando assim de ser atacado primeiro. Esta é a coroação do rei Ptolomeu VIII. Junto dele estão as deuses do Baixo e do Alto Egito. Templo de Horus, Edfu. De acordo com a mitologia grega, Zeus condenou Atlas a segurar o planeta Terra nos ombros por toda a eternidade. O castigo foi dado, porque o Titã havia participado da guerra contra os deuses do Olimpo, tendo sido derrotado. Este incrível sítio arqueológico se encontra a 200 metros de altura. As ruínas do Templo Sigilha, para muitos arqueólogos e estudiosos, esta é considerada a 8ª maravilha do mundo.